ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que em 2023 entra em sua sexta temporada e destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. Assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa? Então, siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Aproveite, assine gratuitamente a nossa newsletter diária, direto da redação, que leva a você todos os dias um resumo das principais notícias do setor, os destaques das nossas plataformas de streaming e o alerta para os eventos da Mega Brasil. Para assinar é simples e fácil, você acessa o nosso portal, clica no banner direto da redação, preenche os dados solicitados e envia. A partir do dia seguinte, você passa a receber a nossa newsletter com as principais notícias do setor. A Provoke Media é um complexo de comunicação que, assim como a Mega Brasil, produz conteúdo em múltiplas plataformas relacionados, todos eles, à atividade de PR. Com sede em Nova York, ela realiza análises e tendências de mercado por meio do Holmes Report e promove uma premiação bastante conhecida do setor, que é o Sabre Awards. Pois entre as muitas ações da Provoke Media, ela elabora um ranking People to Watch, que numa tradução livre pode-se entender como pessoas que valem a pena serem observadas. Essa é uma lista que traz profissionais de PR de diferentes partes do mundo e que este ano traz um nome de um brasileiro que passa a constar desta seleta relação. Ele é Ricardo César, fundador e CEO global da Ideal, meu convidado desta edição do programa. E, Ricardo, eu quero agradecer aqui por você aceitar o convite e participar deste Comunicação SA. Marco, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Um prazer estar aqui com você hoje. Ricardo, recentemente a WPP, que é a holding da Hill & Knowlton, promoveu uma série de movimentações no continente latino-americano que envolveu diretamente você, que primeiramente assumiu a presidência da agência na América Latina e inclui os mercados de Argentina, Chile, Colômbia, México e Guatemala, e também do Grupo Ideal, uma operação que englobava as agências Ideal, Hill & Knowlton e Hill & Knowlton Brasil. Depois você passou a integrar o Conselho de Liderança Global da Hill & Knowlton Strategies. Isso significa que você já é um case de sucesso, com uma carreira, apesar de ainda jovem, consolidada e bem-sucedida. Agora, apesar disso, eu te pergunto, né, qual a importância para você, qual a importância para a sua carreira de estar entre os 15 nomes de destaque na lista da Provoke 2023? Eu já emendo uma outra questão também, que é saber a sua opinião sobre o que levou a ser considerado para essa lista. Legal, Marco. Bom, vamos lá. Deixa eu começar respondendo, dando um passo atrás, rapidamente. Então, fazer um recap aqui em 1 ou 2 minutinhos da minha trajetória com foco na Ideal, né? Então, eu sou jornalista de formação, de atuação, passei por publicações especializadas principalmente em tecnologia, passei pelo Valor Econômico, passei pelo Exame, fui correspondente em Londres, eu fiz uma trajetória em redações. Em 2007, montei a Ideal. A Ideal cresceu, foi se consolidando no mercado brasileiro. Em 2015, nós nos associamos ao grupo da APP e, dentro da APP, a Hill & Knowlton. Em 2018, eu fui convidado para assumir a Hill & Knowlton na América Latina. Então, mantive a posição de CEO aqui do Brasil, mas acumulei também o comando das operações da Hill & Knowlton na América Latina. 2022, quando eu estava quase 4 anos na América Latina, período durante o qual o resultado da Hill & Knowlton na América Latina triplicou ao longo desse período, eu tive um convite para assumir uma posição global
dentro de um projeto muito interessante, que me é muito querido, me foi muito querido, que é pegar a marca Ideal, que até então só existia no Brasil, é uma marca brasileira, que foi mantida, né, pela WPP e pela Rio Knowlton no Brasil, mas até então só aqui, pegar essa marca e levar para outros países como uma subsidiária integral da Rio Knowlton, mas uma marca separada. Bastante parecido, por exemplo, com o que a Edelman tem com a Zino, por exemplo. É uma marca da Edelman, mas até onde eu entendo completamente separada, com uma outra atuação, e uma plataforma global. Da mesma maneira, a ideia é que a Ideal se transforme numa plataforma global. Para mim foi um projeto que eu entrei de corpo e alma, muito bacana ver algo que você criou aqui no Brasil, eventualmente tendo a oportunidade de ir para outros países. E eu acho que é um caso único de uma agência de PR de origem brasileira, com headquarter, né, com uma atuação aqui em São Paulo, se expandindo. Então, esse é o projeto que eu estou desde o final de setembro, outubro do ano passado. Então, ainda muito incipiente, nós abrimos a Ideal no México já, nós estamos abrindo formalmente nos Estados Unidos aí ao longo dos próximos 2, 3 meses, e há um plano da gente abrir também na Europa, se possível, ainda no primeiro semestre desse ano, dependendo de algumas condições. Então, esse é um pouco um rápido recap, né? Como dizem os gringos, fazendo uma história longa, curta. Eu acho que a questão da lista do People to Watch, da Provoke, tem a ver com isso. Quer dizer, foi bastante inusitado uma marca nascida num país que não é um país europeu, ou que não é um país, ou que não é os Estados Unidos, basicamente, sendo adotada pelo maior grupo de comunicação do mundo, que é a WPP, como uma marca global de PR. Então, isso é algo, eu acho que acaba chamando um pouco a atenção, não é comum. O projeto da Ideal é um projeto muito interessante, é uma trajetória de sucesso, evidentemente, que não é apenas por minha causa, eu tenho as minhas contribuições, mas muita gente boa tem contribuições efetivas para esse sucesso. Então, eu acho que basicamente é por isso que o nome entra na lista. É muito bacana estar com o nome nessa lista, é uma lista de prestígio. Eu sinto que ao ter o nome nessa lista, eu estou representando de novo muita gente que contribuiu e contribui para o sucesso da Ideal. Então, eu entendo que, embora esteja personificado em mim, eu acho que é muito mais um reconhecimento coletivo aí das pessoas que fazem a Ideal, porque, de fato, é isso que explica essa trajetória e o sucesso, o bom desempenho que a Ideal vem tendo. Eu costumo não, como é que eu posso dizer, não me empolgar demais com essas listas. Existem muitos prêmios e muitas listas e etc. Tem, evidentemente, o seu valor. Essa é uma lista séria. Mas é isso, a gente fica feliz, mas continua trabalhando aqui com o pé no chão. Ricardo, uma observação que você fez nessa retrospectiva você é um jornalista de formação, um jornalista de redação. E a gente fala que o mercado brasileiro é um mercado muito particular, o mercado de PR, porque durante muito tempo essa era a realidade, né? Os jornalistas de redação migrando para esse novo mundo. Como é que foi esse processo de transição para você? É verdade, Marco. E essa, inclusive, é uma das características do mercado brasileiro de PR. Ele é muito ligado com a parte de imprensa, ainda, embora eu acho que isso vem se sofisticando, se diversificando nos últimos anos. E eu também acho que a Ideal teve e tem um papel relevante dentro desse processo no mercado brasileiro. Foi uma das marcas expoentes em pensar um PR, né, um Public Relations, um trabalho de relações públicas que sim considera demais imprensa, mas que também traz muitos outros elementos para se trabalhar de maneira conjunta, além desse trabalho de relações com a mídia, como se fala, né? Minha formação é jornalista, eu adoro jornalismo, eu tenho uma admiração grande. Foi
para mim foi uma decisão difícil sair das redações para abrir agência. Foi uma opção. Eu estava num momento muito bom na Exame, lá em 2007. A Exame estava num momento muito bom no mercado, a própria editora Abril, naquela ocasião, estava num momento muito bom, e até onde a vista alcançava ali, era um excelente lugar para se estar dentro do mercado jornalístico brasileiro. Então, eu estava um pouco numa certa zona de conforto e fazendo uma coisa que eu gostava muito e gosto. Mas eu também sempre tive, por outro lado, uma vontade de empreender, né? Enfim, de ter um negócio próprio, de desenvolver projetos, etc. E aí, nessa ocasião, eu sentei com um amigo de longuíssima data, desde a faculdade, na verdade, que é o Eduardo Vieira, e nós juntos desenhamos o projeto da Ideal, como um projeto de uma agência de relações públicas que fosse um pouco mais contemporânea do que a média do que a gente via no mercado brasileiro naquela ocasião, lá em 2007. Então, levando em consideração já a rede social, que na época era uma coisa muito incipiente, mas que já estava aparecendo, levando em consideração a comunicação digital, levando em consideração o que hoje a gente chama de creators, ou influenciadores digitais, e que naquela época eram basicamente blogueiros, né? A gente falava bloggers e tal. Então, uma série de coisas, levando em consideração a produção de conteúdo proprietário, etc. Então, uma série de elementos que a gente juntava com o trabalho de imprensa, e esse foi o projeto da Ideal. Então, tudo isso para dizer que foi uma mudança, foi muito bem sucedida, mas não foi uma coisa absolutamente fácil, porque eu gosto muito de jornalismo. E só aproveitando a tua pergunta, que é boa, um adendo, eu vejo muito hoje no mercado de PR, até pelo desenvolvimento desse mercado, muitas conversas do tipo, o mercado de relações públicas, hoje o jornalismo importa menos para esse mercado, ou, né, o que é a mesma coisa que dizer que as marcas ou as empresas deveriam se relacionar ou se preocupar menos com a relação com a imprensa. E é uma visão da qual eu absolutamente discordo, né? Pode parecer um pouco um contrassenso, mas embora a Ideal seja provavelmente talvez a agência mais relacionada dentro desse mundo de comunicação corporativa com comunicação digital, certamente uma das que é bastante relacionadas com isso, e com diversificação das ferramentas de PR, apesar de tudo isso, a gente acha, eu particularmente acho, que jornalismo é algo absolutamente fundamental para a sociedade e, por extensão, fundamental para que as empresas que precisam prestar conta para a sociedade, precisam se comunicar com a sociedade, também desenvolvam um relacionamento transparente, honesto, ético e tão aberto quanto possível com o jornalismo. Então, esse sempre foi um pilar do trabalho da Ideal, continua sendo, e por mais inteligência artificial, metaverso e redes sociais e produção de conteúdo e tecnologias que a gente tenha vindo e que são bem-vindas, mas a relação com o jornalismo é basilar e é muito relevante. Então, defendemos e fazemos isso na Ideal como um ponto central do trabalho. É verdade, prova que estamos aqui, né? Nesta conversa, fazendo um pouco de jornalismo também. Muito bem, a gente está conversando com o Ricardo César, que é CEO global da Ideal, falando sobre a sua indicação para a lista da Provoke Media, das 15 personalidades de PR, ou 15 profissionais de PR da área do âmbito global que merecem ser acompanhados ao longo de 2023, mas não só sobre isso, falando um pouco também sobre a nossa realidade. Ricardo, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade desse nosso papo dentro do Comunicação SA. Até já! Change is coming, there's a light out from the sun, a new time
a new day, a new world is coming, and I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. Hoje eu recebo Ricardo César, que é CEO global da Ideal e que o que nos trouxe até aqui, em princípio, foi a inclusão do seu nome na lista da Provoke Media. Mas não só isso, quero aproveitar aqui a experiência, a carreira e a vivência do Ricardo para entender um pouco melhor como que nós nos situamos, como o mercado de PR no nosso continente, no Brasil, se situa em relação ao resto do mundo. Em relação a isso, Ricardo, eu queria lembrar que lá no período em que você esteve à frente da presidência da Rio Norton na América Latina, por certo, você deve ter acompanhado mais de perto ainda a realidade do nosso setor nesse mercado, em particular nos mercados da Argentina, Chile, Colômbia, México, que você citou que recentemente abriu também um novo mercado, e Guatemala. Esses são mercados que, embora tenham em comum o idioma e aparentemente a cultura, eles vivem realidades sociais e econômicas bastante diversas. Diante disso, eu gostaria de saber como que você enxerga o desenvolvimento do mercado de PR na América Latina em relação ao que se pratica na Europa e nos Estados Unidos. Perfeito, Marco. Qualquer avaliação que eu fizer vai ser uma espécie de generalização, que significa que potencialmente é uma verdade geral, mas não significa que não existam casos particulares diferentes. Mas a generalização é a seguinte: o mercado latino-americano de relações públicas, inclusive o Brasil, mas também os países de língua espanhola, ele evoluiu muito ligado com o mercado jornalístico. Então, a velha e boa assessoria de imprensa. Isso foi fortíssimo, né? E isso ainda é muito forte. Se a gente comparar isso com Estados Unidos e com alguns mercados da Europa, com o Reino Unido, a gente vai ver que lá o PR ele tem um pouco mais de vida própria, desatachado do jornalismo. Ele sempre é ligado ao jornalismo, sempre tem um componente de assessoria de imprensa, mas lá a gente vê muito mais os chamados PR stunts, né, que são ações de relações públicas que visam a gerar repercussão na opinião pública e que não necessariamente significa que você vai vender uma pauta para o jornalista ou que você vai fazer um press release.
A gente vê muito mais ações criativas, a gente vê muito mais ações com conteúdo, a gente vê muito mais ações baseadas em eventos. E, por outro lado, a gente vê, às vezes, um componente mais fraco de relação com a imprensa. Então, eu diria que, generalizando, Brasil e toda a América Latina trabalha bastante bem a questão de relações com a imprensa, diria que num nível que está entre os melhores do mundo nesse aspecto, pelo menos os bons profissionais, as boas agências, né, podem trabalhar isso de uma maneira muito boa. E o que é trabalhar de uma maneira boa, na minha visão? É entender como funcionam os veículos, qual é a linha editorial, qual é a ética jornalística, os do's and don'ts aí, né, o que pode, o que não pode, estabelecer uma relação transparente, respeitosa, honesta, ética, de diálogo com a imprensa, de abertura, ajudar os clientes a entender como funciona a imprensa, porque muitas vezes os clientes de diversos setores, eles não têm um entendimento perfeito de como funciona a imprensa. Então, eu acho que também é um dos papéis relevantes das agências explicar esse funcionamento. Então, tudo isso eu vejo de uma maneira muito importante na América Latina. Vejo também uma questão muito forte na América Latina de qualidade de atendimento. Esse é um outro ponto importante de uma agência, né? A questão de proximidade com os clientes, de atender bem os clientes. E vejo uma excelência de atendimento de clientes como regra geral na América Latina. Vejo em outros mercados, particularmente Europa e Estados Unidos, um atendimento que às vezes ele é um pouco menos próximo do que o nosso. Então, isso olhando o copo meio cheio. E aí, olhando um pouco o ponto mais crítico, acho que é mais recente na América Latina, inclusive no Brasil, o movimento de diversificar as entregas e a maneira de pensar relações públicas das agências vis-à-vis que os nossos pares de Estados Unidos, principalmente, Canadá um pouco e muitos países europeus, e até algumas coisas da Ásia fazem. Né? Então, a gente sempre foi muito media relation centric, como eles falam, centrado aí na coisa da assessoria de imprensa, e acho que mais recentemente vem diversificando. Uma provocação que eu faço é que se a gente olhar o mercado brasileiro de publicidade, por diversos fatores, a criatividade da publicidade brasileira, historicamente, é uma referência global. Não é a mesma verdade para a área de relações públicas. O Brasil não é uma referência global em criatividade de relações públicas. O que não é dizer que nós não façamos um excelente trabalho de relações públicas, mas não é verdade dizer que a gente seja uma referência comparável com o que historicamente é a publicidade brasileira. E eu acho que uma explicação, um motivo, é justamente essa origem muito ligada com o jornalismo, muita gente que veio do jornalismo e que pensou só de uma maneira muito ligada à assessoria de imprensa. Acho que a gente tem, no entanto, as características aqui de talentos e de maneira de pensar que podem fazer, e acho que estão fazendo, com que rapidamente a gente incorpore ações mais criativas, PR stunts, desenvolvimento de plataformas de relações públicas mais amplas, e de uma maneira muito criativa, porque essa criatividade está no Brasil e está, na verdade, em toda a América Latina. E se a gente conseguir fazer isso, e acho que isso vem acontecendo, não crescendo, fazendo isso e preservando o entendimento de como trabalhar a parte de imprensa bem, e preservando também a proximidade e a qualidade do nosso atendimento em relação aos clientes, eu acho que a gente vai ter uma das melhores indústrias de PR do mundo na América Latina. Acho que pode ser um pouco de otimismo, porque a América Latina e Brasil a gente sempre tem muitos desafios, mas eu acho que a gente tem tudo para ser cada vez mais uma referência de relações públicas. É bastante interessante a tua fala, em vários sentidos, Ricardo, porque,
Primeiro, ela nos traz essa realidade que pensávamos que era uma característica exclusiva do PR brasileiro, essa ligação tão próxima com o jornalismo, com uma mídia mais tradicional, e você nos diz aqui que isso é uma característica até continental, né? E outra coisa que também me leva que me desperta a atenção na sua fala é em relação a essa realidade que nós temos de qualidade continental e particularmente do Brasil. Aí eu queria colocar para você duas questões. Não sei se a gente vai ter tempo de falar de todas elas nesse bloco, mas eu começaria da seguinte forma: como que está acontecendo a internacionalização da Ideal em mercados que, embora muito próximos de nós, estamos todos nós no mesmo continente, somos todos hermanos, em princípio, como é que é a receptividade de um estrangeiro, de alguém fora desse mercado, uma pessoa estranha, chegar para, enfim, atuar naquela área, levando em consideração que alguns mercados até mais parecidos com o nosso, ou pelo menos culturalmente, como é o mercado português, por exemplo, é muito refratário ao estrangeiro ou ao brasileiro que chega ali querendo se instalar, desenvolver algum trabalho. Como é que está acontecendo esse processo? Como é que você vem sendo recebido? O que você prepara antes de chegar no mercado latino-americano? Legal, Marco. Ótima pergunta também. A gente tem, e isso que você falou é verdade, nem sempre a receptividade de um projeto brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade é bem recebido em alguns países, mas o nosso caso tem uma vantagem e uma diferença, que a Ideal está configurada como uma subsidiária integral da Hill & Knowlton Internacional e da WPP, o que significa que nós chegamos nos países já ligados a uma rede estabelecida e reconhecida, na maioria desses países, há décadas. Isso faz toda a diferença do mundo. Então, por exemplo, nós abrimos a operação da Ideal no México. Como que isso foi feito? Foi feita uma divisão da Hill & Knowlton no México, no qual uma parte dos clientes e uma parte dos profissionais se mudaram para a nova estrutura da Ideal México, e nessa divisão nasceu o embrião da Ideal no México. Então, com profissionais já reconhecidos do mercado, profissionais locais sempre, com uma estrutura de back-office já atuante local e ligado a uma rede internacional. Então, isso facilita tremendamente. Nos Estados Unidos, que é o mercado em que nós estamos nesse momento trabalhando a próxima abertura da Ideal, nós temos duas coisas. Nós temos um processo semelhante de levar algumas pessoas que fazem parte da Hill & Knowlton nos Estados Unidos, e lembrando que a Hill & Knowlton é muito bem estabelecida no mercado norte-americano, tem 7 escritórios, é uma agência muito grande, contratos muito grandes e muito bem estabelecida e muito respeitada. Então, a gente está migrando uma pequena parte dessa Hill & Knowlton estabelecida nos Estados Unidos sob a marca Ideal, e, por outro lado, nós estamos participando de algumas concorrências no mercado norte-americano com a marca Ideal também. E, por fim, clientes brasileiros, e aí é normal que seja brasileiro, porque a nossa origem é brasileira e até muito recentemente a Ideal só existia aqui. Clientes brasileiros que querem uma exposição mais forte no mercado norte-americano têm procurado muito a Ideal desde que a gente anunciou esse movimento, e a gente está para iniciar alguns trabalhos relevantes nisso. Nós já temos muito relevante, já funcional, que é a Embraer, e a IVE, que é a subsidiária da Embraer, que faz os eVTOLs, né, os carros voadores, que nós já atendemos no mercado americano, alguns outros agora, que em breve eu vou poder anunciar, e é natural que seja assim, porque essas empresas brasileiras gostam muito de ser atendidas por uma agência que tem um DNA brasileiro, que entende a maneira do brasileiro de trabalhar, o que é importante para o brasileiro, essa questão do atendimento que eu comentei anteriormente, que a gente atende muito bem os clientes de uma maneira muito próxima,
mas alguém que tenha uma estrutura e que esteja dentro de uma grande rede, ou ligado a uma grande rede, com presença relevante no mercado norte-americano. Então, juntar esse entendimento da maneira da empresa brasileira pensar com uma presença relevante no mercado norte-americano é uma grande vantagem. Então, somando esses elementos, uma parte da Rio Norton sendo movida para a Ideal, em alguns mercados, caso agora dos Estados Unidos. Concorrências já sendo feitas no mercado norte-americano com a marca Ideal. E clientes brasileiros que querem uma exposição no mercado norte-americano, e tem cada vez mais. A gente vê vários clientes brasileiros com capital aberto na Nasdaq, na New York Stock Exchange, ou simplesmente tendo o público norte-americano como um público-alvo. Tudo isso junto faz com que a gente tenha uma boa atratividade, uma boa receptividade. Então, é um desafio, mas a gente tem essas vantagens e a gente, obviamente, usa essas vantagens da melhor maneira possível. Muito bem, nós estamos conversando com o Ricardo César, CEO global da Ideal, que teve o seu nome incluído na lista global da Provoke Media e é considerado um dos 15 profissionais da área de PR que merecem ser observados ao longo de 2023. Ricardo, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho voltamos, infelizmente, para o último bloco do nosso programa de hoje, o Comunicação S.A. Vamos então para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação S.A., o último bloco do Comunicação de hoje, em que eu recebo o Ricardo César, que é CEO global da Ideal, teve o seu nome incluído na lista global da Provoke Media como um dos 15 nomes que em 2023 merecem ser observados mais de perto, com mais atenção. Isso na avaliação deles, Ricardo, porque eu acho que, além de 2023, todos os anos a gente deve observar a sua movimentação no mercado. Mas, o Ricardo, eu queria aproveitar, a gente falou no bloco anterior sobre mercado latino-americano, a qualidade que se produz, vocês estão no movimento de expansão, no movimento de internacionalização. E eu quero colocar para você duas questões. A primeira delas é se o que se produz de PR no Brasil tem potencial, parece até uma redundância, isso porque você acaba de falar que a Ideal está expandido para México, para os Estados Unidos, mas se temos de fato potencial, de um modo geral, potencial para exportação do que fazemos aqui. Marcos, sim, sem dúvida. Como eu falei anteriormente, a qualidade do PR que se faz no Brasil ela é muito boa. Ela se destaca particularmente na parte de assessoria de imprensa e qualidade de atendimento, mas de uma maneira crescente também os aspectos mais criativos, baseados em conteúdo, baseados em projetos especiais, baseados em plataformas de PR, vem crescendo e se sofisticando no Brasil. Então, tem muita coisa aqui que enfim, desculpa o anglicismo outra vez, mas é o world class, né, de classe mundial. E tem espaço. Inclusive, a gente está fazendo um movimento interessante. Bom, primeiro, desculpa, um passo atrás. A Ideal no Brasil, já desde que nós nos associamos à rede Rio Open em 2015, logo depois, o Brasil foi transformado num dos centros globais de criatividade de PR. A Rio Open tem 5 no mundo, o Brasil era um deles, né? Sempre foi um deles. Agora, como Ideal, agora que a gente foi desatachado e está com uma operação própria, esse nível de conhecimento, porque aqui a gente tem uma diretora criativa, que é a Lúcia, fez carreira em agências como a Macan, agências de publicidade, um outro
uma outra forma de pensar, mas que a gente pluga nas estratégias de PR. A gente tem uma área de Data e Analytics, de dados muito forte, a gente tem área de planejamento, a gente tem área de mídia, né? É importante colocar aqui um parênteses, a nossa visão de PR, né? O que é PR para nós? O que é relações públicas ou public relations? Para nós, é um trabalho de convencimento da opinião pública e de diálogo com a opinião pública em relação ao que a tua empresa ou a tua marca ou o que você é, né? Para que exista um conhecimento do que realmente você faz e, a partir disso, você possa estabelecer vínculos com esses públicos relevantes. Os públicos relevantes, eles podem variar de empresa para empresa. Para algumas empresas, pode ser muito importante falar com a comunidade local em volta de uma fábrica, para outras pode ser muito importante falar com a esfera pública, para outros pode ser, né, e assim por diante. Então, isso é o trabalho de PR. E aí, qualquer ferramenta que a gente use para desenvolver esse objetivo é válido. Então, compra de mídia pode ser relações públicas? Pode. Tipicamente é uma ferramenta de publicidade, mas dependendo da maneira, pode fazer parte do arsenal ou da caixa de ferramentas de relações públicas. Produção de conteúdo, tudo a ver com relações públicas. Todo tipo de trabalho de redes sociais, seja com conteúdo proprietário, seja com conteúdo co-criando, né, com creators, com influenciadores digitais, é relações públicas, ou pode ser relações públicas, né? A parte de imprensa, relações com o meio jornalístico também é importante, e assim por diante. Então, se a gente olha de uma maneira completa, isso dá um pouco do entendimento do que é PR, que não é apenas imprensa. E a gente tem agora, dentro desse novo projeto da Ideal internacionalizada, a gente está chamando de Ideal Global, a gente tem muita coisa que está no Brasil ainda e que possivelmente ficará, né? Então, a gente tem um centro de excelência criativa no Brasil que está desenvolvendo já coisas para o México e que a gente entende que vai desenvolver coisas para os Estados Unidos, principalmente na parte de design e na parte de criação. A parte de relacionamento, que também sempre é muito importante, obviamente, em PR, é mais difícil de fazer longe do local onde você está operando ou atendendo o cliente. Então, toda a minha equipe do México de atendimento são de mexicanos. Nos Estados Unidos, estamos montando uma equipe de norte-americanos. Então, essa parte de conhecimento do mercado local e relacionamentos com o mercado local, ela é, por definição, muito local. Mas toda a parte de criação, de dados, de produção de conteúdo, de design, e etc., pode, eventualmente, até ser feito de uma maneira offshore, e, às vezes, com um custo menor. Então, dentro do nosso business plan para os Estados Unidos está que a gente tem uma parte dos serviços feitos via Brasil, o que permite não só uma qualidade excelente, mas permite um custo menor também. E uma parte mais de relacionamento e atendimento local, aí sim, norte-americano. Então, isso que está um pouco dentro da nossa estratégia, e eu acho que isso é um potencial grande para empresas brasileiras de PR de uma maneira geral. Ricardo, e o mercado asiático? Quer dizer, sem dúvida alguma, o mercado asiático explodiu na última década. Muitas empresas, enfim, o PIB de cidades, às vezes, equivalem a um PIB de um país. De alguma forma, a Ideal mira esse mercado asiático. Como é que é essa relação da agência com essa outra parte do mundo? Legal, Marco. Olha, o plano de expansão internacional da Ideal, ele passa primeiro por América Latina, com foco em Brasil e México. Essa parte já está feita, né? A Ideal já está operando no México. No México, nós temos 30 e poucos profissionais, uma carteira de bons clientes, e agora nosso objetivo é crescer no México. O Brasil é a origem da Ideal, a gente já está consolidado. O passo seguinte é Estados Unidos, que está sendo feito neste momento, e depois... O que seria o passo seguinte mais natural, o que parece mais maduro para a Ideal, é o que se chama dentro da WPP de EMEA, né, que é Europe, Middle East and Africa, Europa, Oriente Médio e África.
A Ásia viria depois, respondendo a tua pergunta. Porém, é interessante aí duas coisas. Primeiro, a maneira como a gente se expande. A Ideal ela pode se expandir de maneira muito oportunística. Como uma marca ligada à Rio Nouto Internacional, separada, mas ligada, há concorrências que podem aparecer em qualquer parte do mundo em que, por um motivo ou por outro, faça sentido que a Rio Nouto participe via a marca Ideal. E, se essa concorrência for bem sucedida, eventualmente ela é a semente para que se crie uma Ideal no país onde aquela concorrência está acontecendo. Então, hoje a gente vê, já estamos participando de algumas concorrências na Europa, estamos participando de várias concorrências nos Estados Unidos, e a gente vê que ali, mais provavelmente, mais rapidamente, a gente vai ter operações da Ideal. Embora hoje isso não esteja no nosso radar de curto prazo na Ásia, nada impede que, em algum momento, semana que vem, mês que vem, apareça alguma concorrência na Ásia onde faça sentido participar da marca Ideal. A Rio Nouto é muito bem posicionada na Ásia, particularmente na Coreia. A gente vê muita oportunidade na Ásia, no mercado. O mercado chinês dispensa comentários pelo seu tamanho, tem características muito próprias à China, mas é um mercado espetacular, inclusive para PR. A Índia é um mercado que não só na parte de relações públicas, mas em tudo que faz, publicidade, eventos, commerce, technology, tudo que a WPP faz, a Índia é um dos mercados de maior potencial no mundo, né? Assim como o Brasil também é para a WPP. São vistos como dois grandes motores de crescimento futuro para a WPP, e dentro de relações públicas também é um mercado com potencial gigantesco. E a Coreia já é um mercado desenvolvido, muito desenvolvido. Importante, nós atendemos a conta da LG, que é baseada na Coreia, né, a partir da Coreia, mas a Rio Nouto atende mundialmente. No Brasil, atende com a marca Ideal por uma decisão estratégica. A gente tem um grande fit ali, uma parceria muito bacana com a LG no Brasil. Então, a gente vê ali como um potencial enorme. Está no nosso radar mais para o médio e longo prazo, mas, oportunisticamente, a gente pode chegar antes e seria muito bom, porque, de fato, a pergunta é boa, é um dos mercados de maior potencial no mundo, Marcos, sem dúvida. Para a gente encerrar, já infelizmente estamos caminhando aqui para o final do nosso encontro, Ricardo. Você destacou na sua fala essa diversidade que o PR exige hoje da formação profissional dentro dos seus quadros, para a gente poder entender esta relação das marcas. Eu queria só, para a gente finalizar, uma reflexão sua sobre em que medida que essas novas pautas que surgem, sobretudo em mercados que não são tão consolidados economicamente, como defesa de meio ambiente, como diminuição de desigualdade social e econômica, como que essas pautas podem impactar na agenda de comunicação das marcas? Essas pautas estão impactando e têm que impactar, Marco. Eu acho que isso já vinha acontecendo. Muito se fala que a pandemia acelerou a adoção de tecnologias. Estamos aqui nós num Zoom, né, gravando isso, e todos nós fazemos reuniões por vídeo todos os dias, e as empresas ficaram em grande parte híbridas no modelo de trabalho. A gente vê uma série de tecnologias se desenvolvendo, de metaverso, de inteligência artificial. Isso tudo é muito bem-vindo. A gente tem já botados esses elementos dentro do nosso trabalho de relações públicas para diversos clientes. Mas o que se fala um pouco menos, talvez, é que a pandemia também acelerou ou acordou, talvez, despertou uma visão nas empresas de que é preciso olhar e contribuir para a sociedade de uma maneira mais efetiva, e que a tal da responsabilidade social corporativa e a sopinha de letras do ESG são extremamente importantes, né? Então, durante a pandemia, ficaria, né, naquele auge da pandemia, os lockdowns e o mundo de choque, ficaria muito estranho uma empresa fazer a sua comunicação falando, olha, compre 2 e leve 3. Assim, a comunicação tinha que ser uma coisa muito mais na linha, olha, entendemos o momento da sociedade
estamos aqui para ajudar, para fazer a nossa parte pela segurança das pessoas, para contribuir com a sociedade. Então, a gente viu diversas ações muito relevantes de muitas marcas, ajudando a sociedade e emprestando o seu know-how, seja ele qual for, para a sociedade. Eu lembro de um exemplo muito bacana, a Ambev, usando fábricas ali para fazer álcool gel e distribuir álcool gel, quer dizer, uma coisa bacanérrima, super bacana, e só um exemplo dentre muitos das empresas contribuindo de uma... Então, essa pauta de o que as empresas têm que dar de volta para a sociedade, ela cresceu, e aí a gente viu uma migração gradual do chamado capitalismo de shareholders para capitalismo de stakeholders. Quer dizer, o shareholder é o acionista, o capitalismo de shareholders é aquele em que o objetivo da empresa é dar lucro e distribuir para os acionistas, ponto. E depois vem algumas coisinhas acessórias. O capitalismo de stakeholder, ele tem uma visão mais holística, mais ampla. Ele olha e fala, ok, a empresa tem sim que, né, se ela tiver fins lucrativos, ela tem que ser eficiente, lucrativa e remunerar os seus acionistas, sim, mas ela tem, além disso, junto com isso, não de maneira conflitante, mas junto, porque vai torná-la mais sustentável e vai fazer com que isso possa se perenizar no tempo, a empresa tem que cuidar da sociedade à sua volta, tem que contribuir com temas ambientais, com temas de governança, com temas da comunidade local, com o bem-estar físico e psicológico dos seus colaboradores, eventualmente até de parceiros, e assim por diante, meio ambiente e demais pautas. Então, isso entrou, diversidade e inclusão, fortíssimo. Então, esses temas, felizmente, estão crescendo muito na agenda corporativa. Comunicação e relações públicas faz parte de tudo isso. Agora, pode ajudar a desenhar uma série de iniciativas e a comunicar uma série de iniciativas. O risco que tem, e que eu vejo nesse momento, é o chamado greenwash, quer dizer, é o risco de você querer divulgar coisas só porque você entende que hoje pega bem, mas você ainda não está com projetos realmente maduros, consolidados, ou que estão causando um impacto real. Então, também vejo como um papel da agência sentar com os seus clientes, e agências de relações públicas têm a vantagem de frequentemente sentar com o C-level das empresas, né, com a alta direção, com a presidência, e orientar. Vamos trabalhar para ter uma consistência aqui, e a gente vai ter um planejamento de comunicação que acompanha o desenvolvimento disso. Então, é muito relevante. Felizmente, está na agenda das empresas, está evoluindo, e a gente tem participado bastante dessas discussões. Muito bem. Com isso, chegamos ao final do nosso encontro de hoje com o Ricardo César, CEO da Ideal Global, que falou aqui não só sobre a sua indicação para o People to Watch, do Provoke Media, essa lista de 15 profissionais da área de PR, essa lista global de profissionais que merecem ser observados ao longo de 2023, mas também falou um pouco sobre o cenário da comunicação, o cenário das relações públicas no nosso continente, no país e no mundo, a Ideal que está nesse projeto e nesse processo de internacionalização. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Comunicação SA. Marco, eu que agradeço mais uma vez, foi ótimo o papo e fico à disposição aqui sempre. Um prazer falar contigo. Da mesma forma, obrigado a você que nos acompanhou também. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.